arrependei-vos. Queridos, a chamada ao arrependimento é uma nota muito marcante nas Escrituras Sagradas. Nós podemos notar isso desde as antiguidades. Percebemos que os profetas incessantemente chamavam o povo que havia se distanciado de Deus ao arrependimento. Sempre chamando, sempre buscando eles e dizendo: arrependei-vos. Sempre alertando o povo. Então os profetas, muito usados por Deus, sempre ia até o povo e diziam: arrependei-vos, convertei-vos, trazendo eles ao arrependimento. Nós podemos ver uma das passagens no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, capítulo 14, versículo 1, fala assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Olha aí, um alerta para Israel: converta-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos seus pecados tem caído. Converta-te quer dizer o quê? Arrependa-te, ó Israel. Arrependa-te, porque pelos seus pecados tem caído. E Joel, capítulo 2, versículo 12 também, e 13, nós podemos ver o profeta dizendo: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então nós vemos os profetas alertando e chamando ao arrependimento. Mas para por aí? Não, peguei aqui apenas alguns textos. Vamos ver Amós, capítulo 4, versículo 8. Lê comigo aí na sua casa, olha aí. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então eles andavam errantes, irmãos. Não tinha paz, não tinha alegria. Assim acontecia na vida, assim acontece na vida de muitos hoje. Andam errantes, sem paz, sem alegria. Parece que nada preenche o vazio que está dentro da sua alma, do seu coração. Eles andavam de uma cidade, andavam para outra, andavam para lá, para acolá, buscando aquilo que saciava a sua sede. Mas não adianta, querido, às vezes buscar aqui ou ali ou acolá, fazendo isso ou aquilo, sempre querendo preencher o vazio que está no coração, sem buscar a Jesus na sua vida. Não adianta. Muitos têm buscado os prazeres que o mundo oferece. Muitos têm buscado os prazeres da vida, achando que isso preenche o coração, mas não preenche. Nada disso pode preencher, nada disso pode saciar aquilo que falta dentro do coração do homem, que é Jesus, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração. Nada pode a saciar, nada. Mas quando o homem busca Deus e deixa o pecado e se arrepende, o Espírito Santo entra, ele encontra paz, ele encontra alegria, ele encontra aquilo que lhe falta, aquilo que às vezes ele vai buscar no vício, que às vezes ele vai buscar na prostituição, no adultério, aquilo que às vezes ele vai buscar no mundo lá fora de perdição, traindo a família, traindo a confiança de pessoas queridas que o amam. Aquilo que vai buscar pensando em preencher o vazio, nunca vai preencher,
porque está faltando algo, e por isso a palavra diz hoje: arrependei-vos, arrependei-vos. Nós falamos aqui no Velho Testamento que o Senhor sempre alertou, né? Os profetas sempre alertaram para que ele se arrependesse. Mas vamos ver agora no Novo Testamento, quando João Batista apareceu pregando no deserto, a sua pregação também era chamada ao arrependimento. João Batista, ele chamava o povo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2, confere comigo aí, nós podemos ver João Batista, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Olha aí, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, e qual era a sua pregação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Querido, o reino dos céus está próximo, vamos nos arrepender e nos converter e nos entregar ao Senhor, pois é Ele que é o Senhor da nossa vida, é Ele, somente Ele pode fazer algo por nós. Vamos nos arrepender, aleluia. Semelhantemente também Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, João Batista veio falando do arrependimento, mas logo em seguida quem veio lá? Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha mais um alerta que a palavra nos dá. Olha mais um chamado ao arrependimento que a palavra está dando para nós. Olha aí, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E posteriormente também os apóstolos. Nós vimos os profetas, depois João Batista, depois o nosso mestre Jesus, e posteriormente os apóstolos também. Atos capítulo 2, versículo 38, o que está escrito aí? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia! Olha aí o que Pedro está dizendo, irmão. Arrependei-vos para que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Nós vemos também em Marcos que diz assim, essa passagem eu não programei ela aqui, mas Marcos 16, capítulo 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui Pedro já falando para as pessoas: se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e você vai receber o dom do Espírito Santo. Querido, o que é da nossa vida, o que seria da nossa vida sem o Espírito Santo? O que seria de mim, o que seria de você sem o Espírito Santo? Nós precisamos dele, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos, somente ele pode vir sobre nós para nos fortalecer, nos capacitar, para nos dar força, para nos levar ao batismo em nome de Jesus Cristo. Se você crer e for batizado, você verá o reino do céu na sua vida. Você vai ter a salvação. Mas se você não se arrepender e não for batizado, você pode ser condenado. E não é isso que Deus quer para você ou Ele tem para você. Mas nós vemos aqui, os apóstolos continuam em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha isso daí, querido. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
Ele anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Eu quero dizer para você, Deus não está olhando para você, para o tempo da ignorância. Ele não está olhando para você, querido, o tempo da ignorância que você viveu, o tempo da ignorância que você está vivendo, ou tem vivido. Deus não olha isso, mas Ele está te chamando, arrependa-te, arrependa-te, venha, eu estou de braços abertos esperando você, eu tenho algo especial para você, eu quero derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te dar força para caminhar comigo. O Senhor, Ele te chama, venha ao arrependimento e acredita no que Ele tem de melhor para a sua vida, aleluia. Acredita, Ele te chama, que você venha ao arrependimento. Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Os apóstolos continuam aí dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Querido, olha que Deus, muitos falam, mas Deus é carrasco, Deus não é misericordioso. Deus é misericordioso sim, queridos. Ele é misericordioso, Ele não retarda a sua promessa em abençoar, em guardar, em proteger, em fortalecer. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Ele é longânimo para nos perdoar. Ele é longânimo para esperar com que nós nos arrependemos. Com que você se arrependa. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você morra sem a salvação, sem a vida eterna. Ele não quer que você morra no pecado, na iniquidade. Ele não quer que você venha se perder, senão que todos venham a arrepender-se na presença dEle. Ele te chama ao arrependimento. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. O que nós podemos ver? Acompanha aí comigo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, deixa eu falar algo para você. Muitas das vezes você tem passado por muitas provas. Muitas das vezes você tem passado pelo fundo do poço. Ou tem se encontrado em um túnel sem saída. Eu quero dizer que às vezes Deus tem permitido isso acontecer na sua vida, porque Ele tem chamado você ao arrependimento e você não tem dado ouvido. Ele tem chamado você para buscá-lo, servi-lo e adorá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, e você não tem buscado. Você está empurrando com a barriga, como diz o ditado. Um dia eu vou buscar, um dia eu vou me arrepender, um dia eu vou me entregar para Jesus, um dia eu vou me converter, mas as coisas têm sido difíceis para você, e tem se apertado cada dia mais, porque Deus te ama, Ele ama você, Ele repreende e castiga a todos quantos Ele ama. Seja então zeloso da sua vida, da sua alma. Seja zeloso da sua fé e arrependa-te. Venha logo para os braços de Jesus. Venha logo para a presença de Deus. Ele tem pressa em abençoar a sua vida. E Ele tem pressa em usar você como instrumento nas mãos dEle. Ele tem pressa de fazer de você um mensageiro, porque muitos dos seus amigos estão se perdendo. Muitos estão aí na roda dos escarnecedores, estão trilhando caminhos da perdição, e é através de você que eles vão conhecer o caminho da salvação, o caminho que é Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Deus, Ele conta com você. Ele quer fazer de você um grande instrumento. Então venha ao arrependimento. Ele te chama hoje. Arrependei-vos. Essa live do grupo de homens não está levando esse tema por acaso não. Teve muita oração em cima. Teve muito projeto e propósito pedindo a Deus a direção. O que queres tratar com os homens dessa região? O que queres tratar com o nosso coração? E Deus deu esse tema porque Ele sabe que muitos ainda não têm se arrependido. Muitos ainda não têm se entregado totalmente a Ele. Às vezes vão para a igreja, frequentam a igreja, mas ainda não têm se entregado. Muitas coisas ainda estão na sua vida que você não tem coragem de se arrepender e deixar de praticar. Muitas coisas ainda estão te amarrando. Muitas coisas ainda estão prendendo você com o mundo, com a velha natureza, com a velha vida, com o pecado. E você sempre diz: eu vou me consertar, eu vou me arrepender, eu vou tomar uma posição. E nunca toma, não consegue, não tem força. Então você precisa tomar uma posição. Você necessita, porque Deus, Ele ama você. Ele ama você, querido. Ele ama todos nós. O amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu unigênito filho, o seu único filho, para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Então Ele ama a cada um de vocês. Amém? Mas vamos ver um pouquinho sobre o significado desta palavra arrependimento. Estamos falando tanto de arrependimento, e talvez você não está entendendo, talvez você não está compreendendo, mas como assim me arrepender? Do quê? Como assim, pastor? Arrependimento significa mudança de mente, querido. Significa mudança da mente, a maneira de você pensar. A maneira que você pensa, isso traz o arrependimento. Porque a nossa mente, ela é uma oficina que não para de trabalhar. E existe o ditado popular: se a mente está vazia, ela é a oficina do inimigo. O inimigo começa a trazer muitas coisas para a sua mente, e aquilo você começa a fantasiar e leva você para o pecado, que distancia você de Deus. Mas quando você tem a mudança de mente, quando você muda a sua maneira de pensar, não aceitando o lixo que o inimigo traz para a sua mente, muitas das vezes assentado na roda de escarnecedores, zombadores, pessoas que não querem compromisso com Deus e tentam tirar você também da presença de Deus, mentes contaminadas, que precisam de se arrepender, mas não querem. Eu quero dizer para você então, arrependimento é mudança de mente, é a maneira como você pensa, mudança de atitude, tomar atitude, querido, tomar uma atitude de mudanças na sua vida, tomar uma atitude de homem de Deus, servo de Deus, tomar uma atitude de pessoas que querem o compromisso com a verdade, não com o engano, que querem honrar a família, tomar atitude de vida transformada, de vida que dá bom testemunho, por onde passa tem bom testemunho, aonde chega é honrado pelo bom testemunho que dá. Então, arrepender é tomar atitude, também ter disposição para buscar, para adorar, disposição para querer mudança, disposição para buscar a Deus, disposição para estar na igreja, disposição para ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque é nela que nós temos o cuidado de ter a vida eterna. É na palavra de Deus que nos ensina. Então é ter disposição, caráter, um caráter de boa índole, um caráter de honra. Onde você vai, aonde você passa,
as pessoas veem que você é um homem de palavra, que tem caráter, aquilo que você fala, você cumpre, que não vive na roda dos escarnecedores, mas honra a Deus, honra a palavra, honra o seu nome, honra a sua família. Isso é arrependimento, consciência moral, ou voltar-se do pecado para Deus, né? A consciência moral sobre a sua vida, ou voltar-se do pecado para Deus. Eu tenho consciência que eu estou no pecado, eu tenho consciência que eu sou um pecador, eu preciso voltar-me para Deus, eu preciso voltar-me para o Senhor, ter consciência de que você precisa de mudanças de vida. O Senhor Jesus, né, em outras palavras, Ele nos disse assim: vocês precisam mudar as suas mentes e corações, porque o reino de Deus é chegado. Mateus 4,17. Mateus 4,17, põe aí para mim Mateus 4,17. Eu vou ler na mudança, vou ler de uma forma diferente do que o Senhor Jesus está dizendo aí. Ou seja, vocês precisam mudar as suas mentes e corações, porque o reino de Deus é chegado. Mas aí ele está dizendo o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, não é isso? Porque o reino de Deus é chegado. O que ele está dizendo? Muda a sua mente, muda os vossos corações, porque o reino de Deus está próximo, ele está aí, a salvação está aí, irmão. Mas como o arrependimento ele é produzido? É pela graça de Deus na nossa vida, é pela graça de Deus na nossa vida, no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi entregue, disse que Ele era a videira verdadeira e nós os ramos. Sem Ele nada poderíamos fazer. João capítulo 15, versículo 5. Jesus declarou isso, que Ele era a videira. Olha aí, o que está escrito aí? Leia aí na sua casa comigo. Leia aí. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aquele que se arrepende, ele vem para a videira, ele vai ser ligado na videira. E se Jesus é a videira, é aquele que traz vida, é aquele que produz vida. E quando você está ligado na videira como vara, você também vai produzir fruto, fruto de arrependimento, fruto de conversão, de um homem, pai de família, que toda esposa gostaria de ter do seu lado, companheiro, amigo, fiel, sempre presente, um pai amoroso, cuidadoso, trabalhador, zeloso de toda a família, homem que busca Deus, homem que se entrega a Deus, que vai levar a família para a igreja, para servir, para adorar a Deus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ei, liga-te à videira que é Jesus, porque se você estiver ligado na videira, meu irmão, a transformação é grande na sua vida. O seu desejo é buscar, é servir, é honrar, é louvar a Deus, é ser um pai cada vez mais prestativo para os filhos, um esposo cada vez mais prestativo, um filho cada vez mais prestativo para os pais, e assim por diante. É isso que Deus quer fazer, e por isso Ele te chama, para que você esteja ligado na videira, que Ele é a videira, é Ele. Arrependimento é fruto da operação do Espírito Santo em nossas vidas. João capítulo 16, do versículo 8 ao 11, olha o que é que nós lemos aí, João 16, do 8 ao 11. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando ele vier, ele quem?
o Espírito Santo. Nós precisamos, querido, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai nos convencer do mundo e do pecado. O mundo traz muita felicidade, traz muita alegria, pode até trazer, mas é alegria passageira, felicidade passageira. Por isso que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso Jesus também disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo dá, paz enganadora, traiçoeira, mentirosa, que corrompe o caráter do homem, que destrói a família, que destrói a paz, a felicidade, a unidade, que leva o homem à corrupção e aí por diante. Isso é o que o mundo faz. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, ele nos convence do mundo e do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso você precisa crer. Mas quem é o príncipe deste mundo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque este mundo, quem é o príncipe deste mundo, irmão? Nos quais, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus deste século, o inimigo, ele está aí como Deus deste século, ele cegou o entendimento. Ele tem cegado o entendimento dos homens, das pessoas, para que não entendam, não compreendam, para que não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E para isso o Espírito Santo está conosco. Para isso o Espírito Santo está com você. Para isso o Espírito Santo veio, para convencer do pecado do mundo, para nos convencer. Então, como podemos chegar ao arrependimento? Sabe como você pode chegar ao arrependimento? Através da pregação, através do ouvir da palavra de Deus, através do ouvir as Escrituras, as mensagens. Está escrito na Bíblia Sagrada que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela é como, queridos? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, como podemos chegar ao arrependimento? Buscando ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir a palavra de Deus. Eis aí a necessidade de sempre estar presente na igreja, nos cultos. Ei, homens, eis aí a necessidade de você sempre estar presente, buscando a Deus. Eis aí a necessidade de você estar sempre louvando, adorando, crendo cada vez mais no Senhor. Porque quando você vai na igreja e começa a ouvir a pregação, quando você vai na igreja e começa a ouvir a mensagem, o Espírito Santo revela-te ao teu coração. O Espírito Santo traz a luz da palavra. Ele traz uma palavra verdadeira que vai penetrar no seu coração, que vai separar juntas e medulas. E por isso eu encerro com João 8:32. João 8:32, muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como chegar ao arrependimento? Conhecendo a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é as Escrituras sagradas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade. Conhecer a palavra. Conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para nós concluirmos, certa vez
Jesus contou a parábola de um pai que chamou os seus 2 filhos para ajudá-lo na vinha. O primeiro disse que iria, mas não foi. O segundo disse que não iria, mas foi. O segundo demonstrou o verdadeiro arrependimento. Então, arrependimento é isso. O arrependimento é isso, querido. É aquilo que você às vezes fala, não vou fazer, depois você se arrepende. Eu vou fazer. Então, o primeiro disse que ia e não foi. O segundo disse, não, eu não vou não. Não vou trabalhar na vinha hoje não, pai. Mas depois se arrependeu e ele foi. Que a cada dia o Senhor conceda ao nosso coração a sensibilidade para nos entristecermos por causa do nosso pecado e humildade para buscá-lo. E aqueles que ainda estão longe, a nossa oração é que a bondade de Deus os conduza ao arrependimento.